Olá pessoal, esse é o canal Simplesmente Matemática. Eu sou o professor Marcos Vinícius Caldeira e a gente vai fazer uma aula especial, o- aproveitando infelizmente essa pandemia de Covid-19, o famoso coronavírus. Então a gente vai falar sobre o Covid-19 e seu crescimento exponencial, né? Entender quando se fala em crescimento exponencial, o que é isso. E aí, na verdade, a gente vai ver que está falando em matemática em função exponencial, tudo bem? Então tá, a gente vai pegar aqui esse gráfico que a gente tem aqui, esse gráfico foi pego do Washington Post no dia 13 de março, e ele mostra o caso da expansão de contaminação pelo Covid-19, tá? Então aqui no dia 23 de janeiro é zero a quantidade de casos, né? Então é zero. E a partir do subsequente vai crescendo, tá? Então, dia 1 de fevereiro já tem mais, dia 15 de fevereiro já tem mais. Você vê que a curva aqui não é tão acentuada. 1º de março já começa a ficar acentuado. Entre 1º de março e 13 de março tem um crescimento muito grande, passando de 1.000 casos, 2.000 casos, até chegar no dia 13 de março com 2.179 casos, tá bom? Analisando os gráficos de comportamento do vírus, o que se pode observar, não com muita precisão, mas que pode se fazendo aproximações, é que o número de casos dobra a cada 3 dias. Tá? Então, a cada 3 dias, o número de casos de pessoas contaminadas dobra. Né? E você vai ouvir o tempo todo falar que é um crescimento exponencial dessa contaminação, cresce exponencialmente. Então, a gente vai entender o que é isso de fato, tá ok? Então, aqui, para entender, a gente vai ter que falar em função exponencial, tá? Que, inclusive, é uma matéria principalmente do ensino médio, tá? Então, assim, a gente não vai a fundo, mas a gente quer que você tenha uma entendida do que significa uma função exponencial, tá ok? Bom, função, grosso modo, para ser uma função, para cada valor de x tem que haver um único y, tá? Então, por exemplo, o gráfico de velocidade de um carro a cada 5 metros, ele é uma função. Por quê? Porque se você contar no metro 5, por exemplo, não existem duas velocidades ali marcadas. Ou, por exemplo, ele está a 100 ou ele está a 90. Ele não pode estar a 90 e a 100 ao mesmo tempo. E assim sucessivamente. Então, é uma função porque para cada x existe um único y, tá bom? E qual é a característica da função exponencial? Tá? Então, a exponencial é essa aqui. É uma função de y em x, tá? Toda função a gente trabalha com esse conceito de y em relação a x, conforme o x vai recebendo valores, o y recebe um único valor, tá? E ele é dado sobre esse comportamento aqui, ou seja, y é igual a vezes b elevado a x. Tá? Então, é uma exponencial, tem a ver com potenciação na aritmética. Né? Importante, para ser uma função exponencial, o b tem que ser maior que zero, porque para alguns expoentes o b menor que zero você não tem como definir alguns valores de y, tá ok? E o b tem que ser diferente de 1, porque se o b for igual a 1, isso não é uma exponencial, isso passa a ser uma função constante, tá ok? Já que 1 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, então fica sempre nesse valor constante, então deixa de ser uma exponencial, tá? Então, a função exponencial é um y igual a vezes b elevado a x, onde b é maior que 0 e b diferente de 1, tudo bem? E quando a gente tem o a igual a 1, essa exponencial se converte em um y igual a b elevado a x. Tranquilo, né? Bom, vamos ver isso na prática, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, de uma função exponencial y igual a 2 elevado a x. Uma bem simples, tá? Então, eu estou pegando valores de x aqui, a cada valor de x eu vou descobrir qual é o valor de y. Então, quando x é 0, y é 2 elevado a 0. Na potenciação, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o y fica igual a 1. Quando o x é igual a 1, y vai ser igual a 2 elevado a 1. Então, y vai ser igual a 2. Quando o x é igual a 2, y vai ser 2 elevado ao quadrado. Então, o y vai ser 4. Quando x é elevado a 3, o y é 2 elevado ao cubo, vai ser 8. E assim sucessivamente. Tá ok? Agora repare para entender o que é esse crescimento exponencial que se fala tanto. Aqui a gente pode ver no gráfico, tá? Atribuir valores. 1, 2, 3 valores de x. Tá? Vou até botar aqui. Aqui seria
x, aqui seria y, tá ok? Então você tem, por exemplo, você tem quando x é 0, o y é 1, certo? Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Quando x é 3, o y é 8. Repare, cada salto que eu dou de mesmo tamanho, de mesma medida 1, o salto y ele vai aumentando aqui. Olha que é o tamanho daqui quando vai de 0 para 1. Olha quando vai de 1 para 2, já aumentou. Como vai de 2 para 3, já aumentou mais ainda. Ou seja, esse crescimento que a gente chama de um crescimento exponencial. Ele cresce muito rapidamente ao longo do período que se for determinado, tá? Então é isso, saltos cada vez maiores de valor x para o próximo valor de x. Tudo bem? Então por isso que assusta quando a gente fala de crescimento exponencial, porque significa que o crescimento é muito rápido num determinado período curto de tempo. Tudo bem? Agora vamos aqui para o caso do Covid-19 nos Estados Unidos, né? Então lembra que falou que o Covid-19 ele dobra seu número de contaminados a cada 3 dias, tá? Então a gente fez aqui o modelo, tá bom? Então a gente tem o dia aqui os casos, tá? Então no dia 0 que eu estou chamando aqui, a gente relatou lá naquele gráfico que ele tem 2.179 casos. Então daqui a 3 dias ele vai ter 2.179 vezes 2, porque ele dobra, ok? 3 dias após a última medição, ele vai ter 2 vezes o que foi medido anteriormente, ou seja, vai ser 2 vezes 2.179. E assim sucessivamente. Então a gente vai perceber o quê? Modelar essa função, no final vai dar o quê? Um f de x igual a 2.179 vezes 2 elevado a x. E a gente vai conseguir obter o resultado. Lembrando que esse x aqui é a cada 3 dias, tudo bem? Então só para você ver como é que o caso é assustador, a gente pegou 13 de março. 16 de março, se eu pegar, aqui está errado, na verdade eu peguei 13 de março a primeira medição, né? Se eu pegar o 13 de março, mais 44 dias, né? 44 dias, para dar os 45 dias, significa, dividir por 13, eu vou ter 15 pontos aqui de medição, certo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar um f de 15. F de 15 significa que 2.179 casos, vezes 2 elevado à 15ª potência. Gente, se vocês forem na calculadora, vocês vão ver que esse resultado final vai dar que em 45 dias, nos Estados Unidos, terão 71.401.472 pessoas infectadas. Tudo bem? Então, por isso que está assustando. Esse crescimento exponencial assusta muito. E todas as medidas, e aí eu não vou falar muito porque eu não sou especialista, mas só pelo que a gente está acompanhando, são medidas que estão sendo tomadas para atenuar essa curva. Aqui fica mais claro essa curva, atenuar um pouco essa curva aqui, para que ela fique menos acentuada, tá? Para que cresça exponencialmente mais, ou que esse exponencial, deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho, esse exponencial aumente, dobre a cada mais dias, né? Ou seja, se dobrar a 7 dias, a situação é muito melhor. Ou que por algum motivo, a base dessa exponencial não seja 2, seja um valor, por exemplo, próximo de 1,0 alguma coisa, que aí você está acentuando essa curva, tá? E todas essas medidas estão sendo tomadas para que, ao diminuir esse grau dessa curva, possa conseguir atender as demandas, principalmente nos hospitais, porque parece que infectadas as pessoas serão, e vai diminuindo com o tempo, de acordo com que os corpos vão criando imunidade e tal, enfim. Mas a ideia é que se diminua essa curva para que não fique aglutinado durante um curto período de tempo, muitos casos, principalmente muitos casos graves, porque aí você não tem sistema de saúde que aguente nem o estadunidense, nem o europeu e muito menos o brasileiro. Tudo bem? Então, essa é a ideia dessa aula, aproveitar e apresentar a função exponencial, usando um caso, uma realidade infelizmente triste que é no nosso mundo, que é a pandemia de Covid-19, e fazendo coro com as autoridades que nesse momento, para diminuir essa curva exponencial, para que ela fique mais suave, e a gente possa atender os casos mais graves, conseguir atender a todos, que a gente pratique o isolamento social, que a gente cumpra todas as regras que estão sendo definidas pelos especialistas. Tudo bem? Então até uma próxima aula, gente.